Professor Eduardo Barroca faz uma análise, avaliação do que foi esse jogo, né? Que o CRB esteve bem próximo, mas como esteve próximo dessa vitória que não aconteceu, e faz a avaliação desse empate. Boa noite, professor. Boa noite, acho que a gente viu aqui um jogo bastante interessante das duas equipes. Queria começar falando primeiro do adversário. A gente sabia que seria um jogo difícil, a equipe do Cuiabá ainda não perdeu na competição, é uma equipe bem treinada pelo Guto, bem organizada. A gente sabia que teria que trabalhar no nosso limite para conseguir ser competitivo, equipe que com certeza é uma postulante ao acesso. Mas acho que a gente teve uma postura muito boa. Sofremos um gol cedo, que a gente costuma falar que é gol de mérito, né? É uma jogada bem trabalhada pela equipe do Cuiabá. A gente estava praticamente o tempo todo com os 11 jogadores atrás da linha da bola e mesmo assim, com um chute muito bonito, eles conseguiram fazer o gol. A gente não desistiu, continuou buscando, empatamos o jogo, crescemos muito no jogo depois do gol de empate, criamos bastante oportunidade. Foi um jogo que a gente teve muito boa atitude, criamos bastante oportunidades e não conseguimos sair com a vitória, mas a gente sai feliz com a postura da equipe. Temos muitas coisas ainda para ajustar coletivamente, individualmente, mas assim, trabalhar dessa forma tem sido bastante interessante. Essa conexão da torcida com os jogadores, aproveitar, agradecer o torcedor que veio, que apoiou o jogo todo, que aplaudiu, que reconheceu. O torcedor do CRB hoje reconheceu tanto no intervalo como no final do jogo que o nosso time se entregou. Eu até falei isso com os jogadores no final. A gente trabalhou muito, queria muito essa vitória e a gente não sai satisfeito em não tê-la, mas é muito bom quando a gente termina um jogo com o sentimento que a gente deixou tudo em campo e que o torcedor reconhece isso. Então, a partir de agora é virar a chave, se preparar para um novo desafio, um jogo fora de casa e trabalhar muito para buscar uma próxima vitória no próximo jogo. Barroca, você já tem uma equipe que o torcedor já escala a tua equipe, né? Tá faltando o feeling, essa bola entrar, as finalizações que o CRB teve, principalmente nesse segundo tempo. Você arruma a tua equipe, vira o jogo, aliás, empata o jogo no primeiro tempo, vem para o segundo tempo melhor, mas essa bola não entra. É coisas do futebol, acho que a gente criou, os jogadores tentaram de todas as formas, a gente tentou de cruzamento, a gente tentou chutando de fora, entramos com a bola também dominada, o Thiaguinho quase faz um golaço, merecia aquele gol, né? Jogada muito bonita do Thiaguinho, fizemos os movimentos de infiltração e tivemos as oportunidades. Então o time trabalhou muito para criar as oportunidades. É muito difícil jogar contra uma equipe como a equipe do Cuiabá, uma equipe madura, uma equipe muito forte fisicamente, uma equipe que não concede muita oportunidade e a gente acabou criando com a nossa capacidade algumas oportunidades. Então é continuar nesse caminho. Eu acho que o caminho do rendimento, da performance vai fazer com que a gente esteja sempre no nível alto e brigue pelas vitórias com esse tipo de postura e de comportamento. Eduardo Barroca, boa noite. Você trouxe aí a quantidade de finalizações que o CRB teve. O nosso comentarista falou a mesma coisa, que não é fácil, não é qualquer um que cria tantas oportunidades contra o Cuiabá. Mas, incluindo o jogo da Copa do Brasil, já é o terceiro jogo que o CRB é superior ao adversário e não consegue sair com a vitória, né? Sair, virar o jogo no caso de hoje. Com o CRB que passa a ser um postulante ao acesso, a cobrança do torcedor passa a ser um pouquinho maior. Então, na sua avaliação, com esse empate de hoje, o CRB é obrigado a vencer fora de casa no próximo jogo? Não, eu acho que você falou muito bem. A gente criou bastante, a gente vem criando bastante oportunidade. Mais do que isso, a gente vem jogando bem, vem tendo postura boa, vem competindo muito bem. Os jogadores claramente estão se entregando, estão deixando tudo no campo. Hoje, no primeiro tempo, alguns jogadores desgastados com algumas situações pontuais físicas, e todos eles quiseram retornar para o segundo tempo. Estou tendo que tirar os jogadores praticamente na marra do jogo, porque ninguém quer deixar o jogo, ninguém quer dar chance. Os jogadores estão com um nível competitivo muito alto e isso claramente nos aproxima de estar sempre próximo das vitórias. E acho realmente que o torcedor tem reconhecido isso. O torcedor tem vindo, tem apoiado. A gente hoje queria muito dar essa vitória ao nosso torcedor, pelo que eles vêm fazendo com a gente também. Vamos trabalhar muito para buscar uma vitória fora de casa.
Boa noite, Barroca. A gente falava anteriormente com o Guto Ferreira e eu perguntava a ele se ele se surpreendeu por conta que o Cuiabá é um time que se expõe pouco defensivamente e acabou tendo um jogo de lá e cá, os dois times numa trocação muito grande. Você também se surpreendeu? Esperava um Cuiabá um pouco mais fechado, um Cuiabá um pouco mais seguro defensivamente e a partida acabou favorecendo bastante o estilo de jogo do CRB? Não, eu conheço bem o trabalho do Guto, já jogo contra o Guto há muitos anos. E conheço bem os jogadores do Cuiabá, muitos deles já foram meus jogadores em outros lugares. Sabia que a equipe do Cuiabá era uma equipe madura, uma equipe muito forte fisicamente e que iam jogar muito organizados. E o fato de terem feito um gol cedo, eu achei até que poderia nos trazer um desconforto maior. Mas acho que a nossa equipe teve uma postura muito boa, reagiu muito bem ao gol sofrido. Mais uma vez falar, um gol com mérito do adversário. Acho que a nossa equipe reagiu bem, botou a bola no chão. Se você pegar, o nosso gol foi um gol muito bem construído, um gol de posse de bola, um gol de jogada que a gente vem trabalhando. E, além disso, a gente criou as oportunidades também com muito mérito. Acho que foi um jogão das duas equipes que se propuseram a jogar futebol desde o início, dentro das suas características. E acho que o meu sentimento como treinador é que a nossa equipe deixou tudo que podia dentro de campo. Obviamente, a gente precisa melhorar uma série de coisas. É o meu trabalho como treinador ajustar os pequenos detalhes, fazer com que a equipe cresça no que precisa crescer. E a gente vai fazer isso nesse período para o jogo com o Amazonas, que a gente tenha um rendimento ainda melhor e consiga sair com a vitória. O Barroca, boa noite. Fazendo uma análise agora do momento que você chegou no CRB até agora, qual a evolução, quais os pontos que você conseguiu evoluir dessa equipe? Fazendo uma análise friamente até o momento. 6 jogos, né? Eu acho que hoje a gente tem uma equipe base muito clara. Eu acho que o torcedor, como o colega falou aqui, sabe exatamente qual é a nossa equipe base. Sabendo qual é a equipe base, fica muito evidente entre os jogadores que existe uma competição interna entre eles. Então, cada jogador sabe com quem está competindo e que nível está competindo. Isso, eu gosto muito de deixar isso claro nas equipes que eu dirijo, que o jogador saiba qual é a real competição entre eles. Por isso que eu falei anteriormente, eu não sou um cara que gosta muito de rodízio. Eu gosto que o jogador conquiste a posição e a vaga dele por mérito. Eu acho que hoje a gente tem uma forma de jogar, mesmo em 6 jogos, tão pouco tempo de trabalho, uma forma de jogar que está clara e está se consolidando cada vez mais, com uma margem de crescimento ainda muito grande. Por que eu falo da margem de crescimento? Porque eu tenho percebido esse grupo de jogadores muito receptivo a trabalhar e buscar o crescimento individual e coletivo. Então, quando eu falo de margem de crescimento, é que eu percebo que os jogadores são receptivos ao trabalho, aos estímulos, tudo aquilo que a gente propõe, eles estão indo de corpo e alma, estão se entregando. Então, isso aí é uma diretriz bastante interessante para quem dirige e estimula a gente a cada vez criar mais para que a gente tenha uma consistência de forma de jogar cada vez mais forte. E em cima dos teus jogadores, algumas equipes esportivas escolhem o melhor, né? E você, no jogo de hoje, do CRB, o grupo do CRB são vários. Inclusive, você traz um teu lateral direito que ele vestiu uma camisa aqui no CRB na base. O cara bota a camisa como profissional no jogo de hoje e vai muito bem o Everton. É isso, eu acho que isso faz parte da competição interna que a gente quer criar aqui. Eu sou muito favorável a que o jogador saiba claramente qual é a competição interna dele, com quem ele compete, o que ele precisa melhorar, o que o colega que compete com ele tem de bom e que eles disputem ali na lealdade. Isso eu acho que faz o grupo crescer, o grupo ter clareza das oportunidades. Eu já dei oportunidade para muita gente desse grupo, mesmo com poucos jogos, e dei oportunidade porque não dei nada de graça a ninguém, porque eles estão merecendo. Eu cada vez mais tenho confiança nos jogadores que eu estou colocando pela resposta que eles dão em campo. Barroca, o CRB, quando toma o gol, ele sente o gol logo nos primeiros minutos. E aí o Pazinato, o goleiro da equipe do Cuiabá, cai e alguns atletas vão conversar contigo e o CRB volta melhor. O que é que foi dito ali naquela conversa para encaixar novamente a marcação do CRB? Na verdade, na hora que o Pazinato cai, era um momento que a gente estava até pressionando a equipe do Cuiabá. A gente tomou um gol, logo depois eles tiveram uma nova oportunidade. E aí, depois disso, eu acho que a gente tomou conta do jogo. O Guto, no início do jogo, ele tentou neutralizar o nosso meio-campo com uma marcação mais de perseguição, o Max encaixado no Meritão, o Patrick e o Mineiro encaixados no Daniel e no GG, e acabou que a gente tinha que fazer, nesse jogo especificamente, uma saída de condução de zagueiro, e a gente acabou ajustando aquilo ali, isso foi dando volume para a gente, nossos zagueiros foram conduzindo e avançando no campo, isso foi fazendo que a gente fosse chegando cada vez mais na parte de definição do campo com cruzamento, com finalização de fora.
fez a gente crescer, trouxe o gol de empate e ali a gente podia ter até virado o jogo com as outras oportunidades que a gente criou. Barroca, o Thiaguinho vem fazendo um grande campeonato brasileiro com você. Ele tem uma história do futebol que, apesar de curta, é cheia de altos e baixos. Ele tem um começo arrasador no futebol, vai para o Flamengo, não consegue ter continuidade, encaixa no 13 e no CRB não vinha desempenhando esse futebol que ele está desempenhando antes da sua chegada. O que é que você fala para o Thiaguinho? O que é que você trouxe de diferente para o Thiaguinho? Qual foi o seu trato com esse atleta para ele estar rendendo esse futebol sensacional que ele vem jogando pelo CRB? O Thiaguinho é um jogador muito talentoso, muito com capacidade de desequilíbrio individual. O Thiaguinho nunca vai ser um jogador tático. O Thiaguinho é um jogador que ele precisa de um pouco de liberdade para exalar a criatividade que ele tem e principalmente o jogo ofensivo que ele entrega para a gente. Então, é um jogador que está também, mesmo não tendo na sua alma um jogo mais tático, mais pensado, é um jogador que tem se dedicado muito e se entrega muito pela equipe. Tem sido muito solidário para marcar, para cumprir as funções coletivas. Eu acho que quando a equipe está organizada coletivamente, as individualidades começam a aparecer. Tenho certeza que no jogo de hoje, se a gente for analisar friamente, a gente vai ter, quase todo mundo teve um rendimento bom individualmente. Isso claramente tem a ver com uma coletividade. O time está organizado, o time está jogando com um espírito bom e aí, naturalmente, as individualidades vão aparecendo. O Breno jogou muito bem, o Baggio, na minha opinião, hoje fez uma partida muito boa, o Thiaguinho fez uma partida muito boa. E se eu for falar jogador por jogador, acho que todos fizeram uma partida muito boa, porque coletivamente a gente jogou muito bem. Você promoveu mudanças no segundo tempo que deram um gás para a equipe regatiana. Qual a leitura que você fez para promover essas mudanças já na segunda etapa? No segundo tempo, o Guto botou o Edu no lugar do Juan Christian. Ou seja, ele ficou com 2 centroavantes por dentro e liberou o Mateuzinho para jogar de ponta. Então isso em um determinado momento nos trouxe um problema, porque ele empurrava muito jogador de cima da nossa última linha. A ideia do Barata no Baggio foi muito mais pelo desgaste físico e a ideia do Rodriguinho foi que a gente, com o Mateuzinho mais afundado, que a gente tivesse uma transição mais forte ali pelo Rodriguinho. O Rodriguinho é um jogador jovem, com potencial muito grande, um ativo do clube. Se a gente for ver aí, alguns jogadores têm se destacado, né? O Darlison fez uma partida muito boa contra o Paysandu, Rodriguinho, Barata, jogadores jovens, Caliel, um jogador importante, jogadores jovens formados no clube, tendo espaço, tendo essa oportunidade. Rodriguinho entrou muito arisco no jogo, cruzou bola, incomodou bastante a defesa do Cuiabá, e a ideia das trocas foram essas. Depois Mikael no Breno por desgaste, Mikael também entrou correndo, se dedicando, teve suas oportunidades. Acho que, de uma forma geral, a gente jogou muito bem, tanto quem iniciou a partida como quem entrou. Boa noite, um abraço a todos aí.